Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabiam que mais de 80% das nossas empresas aqui no Brasil ainda não tem uma estrutura de controles internos formada, estruturada, idealizada? Que bom seria se nós tivéssemos uma lei aqui no Brasil especialmente para atuar e orientar e direcionar com relação aos controles internos, né? Nos Estados Unidos, até por um advento que teve lá nos anos 2000, né? Lá tem a lei da SOX, né? A lei Sarbanes-Oxley. E a criação dessa lei, ela foi até melhor reforçada, ou mais reforçada ou acelerada por uma questão que teve ali um cenário que teve na Enron, né? WorldCom depois e outras empresas, mas mais foi fortificado com relação a essas fraudes contábeis que tiveram ali na Enron, que era uma grande empresa do segmento de energia ali dos Estados Unidos, e da noite para o dia, milhares e milhares ali de colaboradores ficaram sem previdência privada, sem aposentadoria, sem uma série de questões, porque os seus principais líderes não tiveram muito apreço, atenção, cuidado e responsabilidade corporativa quando nós falamos ali de ter os cuidados necessários com a governança, né? Quando nós pensamos ali no acrônimo, né? Então, vou até colocar na tela aqui para vocês. Enquanto eu abro a tela aqui, muito prazer, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sou o professor Lando Jesus, já atuo há mais de 25 anos. Já atuo há mais de 25 anos com auditoria, consultoria, e estou aqui para ajudar você que é trainee, você que é assistente, você que é consultor, você que é auditor, você que é empresário e quer estruturar a área de controles internos e gestão de riscos ali dentro da sua organização. O meu mote sempre aqui é transferir o conhecimento, que é o mesmo conhecimento que eu tenho aplicado ali nas principais empresas, né, com mais de 400 projetos realizados. Eu tenho o prazer de ajudar cada dia mais, não somente nessas mais de 400 empresas que eu passei até hoje, né, mas hoje eu tenho o prazer de transferir esse mesmo conhecimento que eu apliquei e aplico nas empresas de consultoria, projetos de consultoria em risco, controles internos e auditoria interna. Eu aplico hoje, eu transfiro esse conhecimento para trainees, assistentes, principalmente os profissionais que estão dando os primeiros passos na auditoria e na consultoria, mas também consultores mais experientes, gerentes de auditoria e de consultoria em GRC, e agora, muito mais aceleradamente, dentro das empresas, ajudando profissionais a estruturarem a área de controles internos dentro das empresas ali, principalmente sênior assistentes ali, sênior supervisores que receberam esse desafio de estruturar cada vez mais a área de GRC dentro ali das empresas, né? Então, vamos lá, turma. Quando nós pensamos aqui em controles internos, mais fortemente, deixa eu dividir a tela aqui para ficar melhor para vocês. Show de bola. Nós pensamos aqui em controles internos, nós temos aqui um acrônimo chamado GRC. E o que é esse GRC, Leandro? Vamos lá. Básico bem feito para vocês sempre, tá? BBF. Governança. Riscos. E compliance. Governança, riscos e compliance. Deixa eu diminuir um pouquinho mais essa tela aqui. Eu fiquei pequenininho demais agora, né? Deixa eu ver se eu consigo uma forma aqui. Não, assim eu acho que vai dar para vocês pegarem aqui. Deixa eu reduzir um pouco mais aqui. Tá bom, assim. Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso foco hoje? Para garantir a governança ali nas empresas, nós temos que ter aqui o patrocínio da alta liderança. Perfeito? E como se dá o patrocínio? Presença e orçamento.
basicamente, né? Tem que ter orçamento para ter a possibilidade de estruturar a área e tem que ter a presença ali, patrocínio a cada dia. Quando nós falamos de compliance, é ter a figura ali do comitê, né? É ter a figura ali do comitê de compliance, né? É ter a figura ali do compliance officer, é ter uma estrutura, uma área. Agora, o nosso foco de hoje vai ser no acrônimo R. Não sei se vocês conhecem, mas o acrônimo R ele se divide aqui em riscos, né? E controles. De onde vem essa explicação, esse aprendizado, Leandro? Então vamos lá. Esse aprendizado vem ali da ISO e do COSO, mas eu gosto mais de representar o nosso amigo aqui, que é o COSO, né? Vou representar ele assim que vai ficar melhor para vocês, mas aí vocês identificam depois. Nós temos aqui o COSO. Vou botar aqui. COSO. E aí nós vamos falar aqui hoje do COSO e CIF. Tá? O que é o COSO e CIF? Ele é para controles internos e auditoria interna. Como nosso tema aqui hoje é a estrutura de controles internos, então vamos lá. O que nós temos aqui nessa fase de cima aqui, que é a fase dos objetivos? Nós temos uma divisão aqui, principalmente no COSO e CIF, ela se divide aqui em três etapas principais. Tá? 3 etapas principais. Vou colocar até para vocês visualizarem aqui esse desenho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar a figura aqui do COSO aqui para vocês. Para vocês terem essa percepção de quão é importante entender as boas práticas. Deixa eu abrir o material aqui. Vocês que estão aí, pessoal, já vai, curte, compartilha, já segue o canal, já vai mandando aí esse link aqui para outras pessoas. Vou colocar o framework do COSO, mas aí no próprio canal do YouTube aqui do LinkedIn, vocês vão ter materiais gravados aqui, especificamente com conteúdo do COSO, tá? Mas eu vou colocar ele aqui na tela para vocês, só para... Deixa eu abrir aqui o framework aqui. Quero projetar aqui na telinha. Show de bola. Quando ele abre aqui, vou tirar da tela aqui, eu já volto aqui no desenho, tá? Vamos lá. E vocês que estão aqui também, ó, vocês viram que aqui no cantinho tem um QR Code aqui da mentoria BBF. Nós iniciamos agora recentemente a mentoria BBF em gestão de risco e controles internos, e quem tiver o interesse de participar, me manda uma mensagem aqui nesse post, nesse vídeo, que eu vou entrar em contato com vocês depois para fazer uma sessão ali, uma entrevista, para saber se está no momento ali de vocês. Show de bola? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês que já abriu. Vou colocar aqui na telinha aqui, que vai ficar mais fácil para vocês identificarem aqui o desenho do COSO. Inclusive, da última atualização do COSO aqui, eu vou colocar ele na tela aqui, ó. E aí depois comenta aqui no chat aqui se vocês estão curtindo essa super aula e essas aulas que eu estou ministrando aqui para vocês aqui. Vou colocar aqui ó, a última atualização que teve, inclusive, do ICIF. Tá? Essa foi a última atualização. Deixa eu colocar na tela cheia aqui para vocês. Ó, aqui fica melhor, eu fico no cantinho aqui. Show de bola? Essa foi a última atualização. Observe que eu estava falando que na parte dos objetivos aqui em cima, né, nós temos aqui os principais objetivos. Nós temos aqui objetivo operacional, que é garantir a efetividade e eficiência dos processos, né, e da organização. Divulgação, aqui nós entramos numa questão de informações, publicação, divulgação, informação. É qualificação das informações financeiras, contábeis e não contábeis, aqui financeiras e não financeiras, né? Nós temos aqui também uma questão muito específica de conformidade, né? De conformidade dos objetivos. Como estágios aqui, o ambiente, nós temos o ambiente de controle, avaliação de risco, nós temos aqui atividade de controle, informação e comunicação e atividade de monitoramento.
Aqui na lateral direita, nós temos aqui níveis de entidade, divisão, unidade operacional e função. Aqui significa a sua organização da estrutura da empresa, a empresa por si só, níveis de organização, você vai descendo por divisões, áreas, negócios, departamentos e até no nível de atividade. Então, quando nós falamos em controles internos, nós temos que descer até o nível da atividade e responsabilidade de cada profissional dentro da empresa com relação a controles internos. Quando nós olhamos os objetivos, são os objetivos da empresa como um todo, alta liderança, governança. E aqui os ambientes é como nós temos que estruturar controles internos. E eu vou voltar aqui para a telinha aqui com vocês. Deixa eu projetar a outra tela que eu estava colocando aqui. Aí, vou voltar aqui. E aí nós voltamos, então, para aquela tela que eu tinha dividido aqui, né, para vocês. Isso. Vamos lá. Então, aqui, basicamente, o que nós temos aqui, né? Deixa eu tirar esse QR Codezinho aqui, para não atrapalhar vocês. Eu vou colocar um outro aqui embaixo, aqui. Quem quiser saber um pouco mais, vai ter aqui as informações aqui da mentoria e outros temas mais, tá bom? Quem quiser entrar na lista de espera também aqui da mentoria em grupo, é só aproximar nesse QR Code aqui. Mas vamos lá. Como nós tínhamos falado aqui, nós temos o operacional, nós temos aqui, basicamente, financeiro. Vamos colocar aqui divulgação. E aqui nós vamos ter aqui a conformidade. É o compliance. Aí, lembra que eu falei que tinha um ambiente interno? Aqui nós vamos ter a questão dos riscos, aqui nós vamos ter as atividades, controles internos, aqui nós vamos ter questões de resposta, basicamente, né, que como se dá aqui a questão da informação e comunicação, e aqui atividades de monitoramento. O que são essas atividades de monitoramento? Basicamente, é a auditoria interna, por exemplo. E aqui, a estrutura da empresa, com departamentos, com atividades, responsabilidade. Então, surgiu essa lógica daqui do desenho do COSO. Quando nós falamos em estrutura de controles internos, basicamente, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma estrutura onde nós temos que ter os principais estágios de controles internos dentro da empresa. E aí, olhando para a estrutura do COSO, nós temos que ter um desenvolvimento ali. E aí, o que nós vamos ter basicamente? Nós vamos ter uma estrutura que aí você vai, basicamente, você vai seguindo aqui. Aqui, aí sempre, aí você vai seguindo essa estrutura. O que nós temos aqui no primeiro momento dessa estrutura? Nós temos aqui o planejamento. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vai ficar melhor para vocês. Nós temos aqui o planejamento. Depois do planejamento aqui, nós temos aqui uma fase de entendimento, de entrevistas. Depois do entendimento e entrevistas, o que nós vamos ter aqui? A avaliação e validação, que nós conhecemos como walkthrough. Depois que nós temos o walkthrough, basicamente nós temos os testes de controle, teste amostral, teste de efetividade. Cada um entende de uma forma. De certa forma, o que nós temos aqui nesse desenho da estrutura de controles internos? Essa é a clássica, tá? Depois que eu fiz o planejamento, eu defini os processos, eu fiz a entrevista, eu fiz ali, em alguns momentos, o fluxo do processo, eu fiz o walkthrough, eu fiz o teste de controle. Depois que eu fiz o teste de controle, eu tenho uma fase aqui, que é a oportunidades, ou os pontos de atenção que foram identificados no walkthrough e no teste de controle. Esses pontos de atenção e oportunidades, o que nós temos que fazer aqui no final do dia? Nós temos que ter aqui um sumário de pontos. Depois nós temos que ter o quê? Nós temos que ter aqui um relatório. E esse relatório, basicamente, deixa eu voltar isso aqui que está
nós temos aqui, ó, para fechar aqui, nós temos um plano de ação e nós temos aqui um relatório de quê? De controles internos. Basicamente, nós temos aqui no primeiro momento, eu planejo, eu defino a área, faço a priorização, faço a entrevista, desenho um fluxograma, depois eu vou lá e faço a validação, depois eu tenho todos os estágios. Então vamos elencar aqui, na prioridade, como que funciona uma estrutura de controles internos para realizar um trabalho dentro da sua empresa. Item 1, plano / priorização áreas. 2 aqui. Depois que eu priorizei as áreas, eu vou o que eu fazer? E eu gosto de fazer aqui, inclusive, uma fase aqui dentro do planejamento. Ainda eu vou especificar aqui, ó, o kickoff. O kickoff. Depois que eu fiz o kickoff, que é o quê? Aqueles 15 minutos, 15 minutinhos ali, 15 minutinhos de contato com a gerência e com o time. Depois eu tenho uma terceira fase aqui, eu fiz esse contato, eu vou fazer o quê? Cronograma, entrevistas. Fiz meu cronograma de entrevista, imagina que eu vou lá na área financeira, na área de compras, eu vou ter um trabalho sendo realizado ali, por exemplo, no mês de fevereiro de 2025. Nas entrevistas vão surgir ali um mapeamento / entendimento desses processos. Depois que eu entendi os processos, eu vou fazer um documento chamado fluxograma. E os mais antigos fazem ainda um documento chamado narrativa, que é o descrever ali do processo passo a passo. Eu indico melhor o fluxograma, inclusive no Visio ou no Visage. Sexto passo aqui, depois que eu fiz o fluxograma, eu gosto de colocar um parecer no fluxograma. Para que esse parecer, Leandro? Já para identificar as oportunidades, ou gap, ou pontos de atenção que eu já identifico aqui no nível de fluxograma. Esses são os 6 passos iniciais. E vamos lá. Qual que seria o 7º passo aqui depois que eu faço esse movimento do desenho, entendimento do processo? Porque no momento do entendimento do processo, eu vou lá e já faço a identificação inicial. E essa fase, ela é importantíssima, turma. É importantíssima, porque nessa fase inicial do entendimento, mapeamento, eu já identifico uma série de problemas, de pontos de atenção. E também nós já identificamos ali, qualificamos o risco, o fator de risco e os controles. Nessa fase, então no item, na fase 7 aqui, nessa fase 7, o que nós vamos fazer depois do entendimento do fluxo do desenho? Nós vamos fazer um movimento chamado o quê? Matriz de riscos. Que é o preenchimento da nossa matriz de risco com o quê? Com os riscos inerentes que nós identificamos lá na fase do mapeamento e já com os fatores de riscos e os controles. Depois que eu faço essa matriz de riscos, eu venho aqui, valido riscos, fatores, e depois eu faço um movimento que é o quê? Validar atividades de controles. Fiz a validação dos controles. Como que eu faço essa validação dos controles? Num movimento que nós fazemos um procedimento chamado walkthrough. O que é esse walkthrough? É exatamente a validação desse controle, onde nós estamos validando o processo e o controle. Depois nós temos um movimento aqui, depois da validação do controle, que é o quê? Eu chamo de TC. Na nossa metodologia do BBF, né, o básico bem feito, eu chamo ele de TC, que são os testes de controles. Depois que nós fazemos todo esse movimento aqui, como eu tinha dito na fase anterior, nós temos uma fase 12 aqui, que é o quê? Nós vamos qualificar todos os pontos de atenção ou todas as fragilidades, e nós vamos fazer aqui, no primeiro momento, um sumário de pontos para organizar, né, para ter aqui uma
uma organização aqui, um check inicial. 13. Nós temos um movimento aqui para fazer o nosso relatório de controles internos. E aí, nós vamos ter aqui um movimento, normalmente o 14, que é o quê? O nosso plano de ação. E aí ele vai ter as recomendações. No nosso plano de ação vai ter ali as nossas recomendações nesse plano de ação. Esse plano de ação vai ter as nossas recomendações ali. E aí, para atender todos ali dentro da organização, é como se nós tivéssemos uma fase, ali uma fase número 15. Vou colocar aqui para vocês, uma fase 15. Nessa fase 15, o que nós temos aqui? Um sumário executivo. Para quem que é esse sumário executivo? Para a alta administração, para a diretoria, para o comitê, para um conselho. Então, basicamente, vocês viram que em 15 passos aqui, nós temos todo o ciclo de controles internos e a estrutura de controles internos. É muito importante que nessa estrutura de controles internos, nós não podemos deixar de fazer um movimento aqui, que é o quê? De ter um olhar muito específico para a estrutura de controles internos. Quando nós falamos de estrutura de controles internos, nós não pensamos somente no departamento. Então, vamos lá. Estrutura de controles internos olhando para a empresa. Aqui nós temos pessoas, aqui nós temos um processo, aqui nós temos um sistema. Esse é o nosso olhar para cada departamento dentro da empresa, para cada departamento. E quando nós pensamos em cada departamento dentro da empresa, o que nós estamos buscando ali? Basicamente, mitigar riscos. E como nós mitigamos os riscos? Com os controles internos. Nós mitigamos riscos olhando para a questão de controles internos. O processo, nós temos ali que nós estamos fazendo o trabalho de controles internos. Aqui, então, aqui pode ser o financeiro, pode ser o compras, pode ser a contabilidade, pode ser o estoque, pode ser a produção. O sistema é o sistema da empresa, ou o sistema ERP. Pode ser um SAP aqui, pode ser um TOTUS, pode ser um Mega, pode ser um OMIE, pode ser um Azul, pode ser qualquer sistema aqui. E as pessoas, elas dependem de quê, basicamente? Quando nós falamos em controles internos, de uma metodologia de trabalho, elas dependem de treinamento e o método por si só. O método por si só. Nesse sentido. Então, quando nós falamos ali de estrutura de controles internos, pessoas, processos, sistema, quando nós olhamos para as pessoas, a nossa maior dificuldade no dia a dia aqui, nosso maior entrave aqui, é que as empresas não têm uma metodologia concebida e formalizada. E o fato de não ter essa metodologia formalizada e disponível ali para que todos os profissionais atuem, e que é um pecado, tá, turma? Porque o que nós mais buscamos dentro das empresas ali, como consultores e auditores e profissionais de consultoria, é que as áreas dentro da empresa tenham as suas políticas, as suas diretrizes, os seus procedimentos, os seus manuais, para descrever o que pode e o que não pode na diretriz, mas o passo a passo ali nos manuais, onde o gerente tem que, em resposta à diretriz, ele tem que seguir aquele procedimento, aquela POP, aquele manual, né, de compras, financeiro, contabilidade, entre outras frentes ali dentro da organização. Quando nós olhamos para a GRC, os nossos consultores, os nossos profissionais não têm uma metodologia desenhada onde... Imagine que tem uma área de controles internos na sua empresa e tenha 3 profissionais, 4, 10 profissionais. Como que cada profissional vai seguir o método? O que é o método? São aqueles 5 estágios que eu passei para vocês ali anteriormente. Se você está chegando aqui agora, volta um pouquinho que eu passei 15 passos ali de um processo de controles internos dentro das empresas. Esses 15 passos aqui, desde o planejamento até a entrega do sumário executivo, ele é muito importante para quê? Para que todos sigam um padrão, tenham um padrão de qualidade, tenham os mesmos templates, os mesmos modelos, utilizem uma plataforma. Inclusive, vai uma dica aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, vai uma dica aqui para vocês, para organizar pessoas, processos e sistema aqui, como eu falei, para você ter aqui um ambiente de controles internos, eu sou um dos responsáveis, inclusive,
pela plataforma, né, pela plataforma aqui, a Perinit. Na Perinit, nós temos um software de GRC. E aí, nós temos lá módulos específicos para controles internos, para riscos, para auditoria, para compliance. E aí, como você organiza a metodologia dentro do software? Você coloca a metodologia com todo o passo a passo dentro da própria plataforma. Dentro da própria plataforma, você organiza a sua metodologia, o seu método, caso você ainda não tenha um método ali bem desenhadinho, caso você não tenha esse método bem estruturado. Mas qual que é a dica que eu dou para vocês até antes, é que você tenha desenhado um manual com o passo a passo do que você faz na área de controles internos. O manual com cada fase que você desenvolve ali dentro. Para quê? Para você ter exatamente essa estrutura desenhada aqui, com todos os principais passos ali de avaliar seus controles internos e todo o passo a passo ali dentro da sua organização. Todo o passo a passo dentro da sua organização. Isso vai ajudar muito, mas muito, no desenvolvimento, no desenvolver das atividades de controles internos ali da sua empresa. Show de bola? Então, esse método é muito importante. E como eu ajudo, e como eu tenho ajudado empresários, consultores, auditores, principalmente os iniciantes ali, ou se você é um sênior e assumiu essa responsabilidade. E também tenho mentorados hoje que vieram da contabilidade e da controladoria para estruturar a área de controles internos dentro da empresa. Eu ajudo eles por meio da mentoria. Inclusive, aqui tem um link, né, um QR Code aqui que vocês podem aproximar aqui. Vocês podem aproximar aqui desse QR Code aqui para saber um pouco mais de como funciona a mentoria. Nós temos a mentoria individual, a mentoria em grupo, né? E também você pode participar da mentoria por meio da sessão diagnóstica. Então, vou deixar o link aqui, ó, para vocês entrarem na lista de espera aqui, e aí eu vou chamar vocês para bater um papo ali sobre o processo de como funciona a mentoria em governança, a mentoria de GRC, né, a parte de governança, risco, compliance, mas tem uma mentoria específica nesse momento de gestão de risco e controles internos, e aí vocês podem saber um pouco mais. Lá eu ajudo profissionais a estruturar a metodologia, a estruturar o seu manual, a estruturar a política, a estruturar os templates, o passo a passo, e depois nós subimos para a plataforma ali, e aí eu dou o acesso para vocês terem uma navegação gratuita para saber como funciona por trás da plataforma, por exemplo, da Perinit, lá onde eu sou um dos responsáveis pela consultoria lá também. Pessoal, gostaram aqui de todo o passo a passo aqui de uma estrutura de controles internos, como funciona? Esse era o objetivo. O professor Leandro Jesus, já atuando mais de 25 anos como auditor e consultor ali dentro das empresas, né, já treinei mais de centenas de mentorados, alunos no método BBF, e agora estou abrindo esse material aqui para vocês terem a oportunidade de conhecer um pouco mais do BBF também. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se você passou por aqui agora, ou vai passar por aqui depois, já deixa ali o seu comentário, que eu vou entrar em contato com vocês. E se vocês querem participar aqui de uma entrevista para saber se está no momento de vocês, para participar da mentoria, saber os valores, investimentos da mentoria, gestão de riscos e controles internos, tá? Agende uma sessão diagnóstica aqui no QR Code, ou manda uma mensagem para mim aqui no post, na descrição aqui, nos comentários desse vídeo, tanto no LinkedIn quanto aqui no YouTube, que eu vou entrar em contato com vocês para explicar como funciona o passo a passo da mentoria. É um processo de 2 a 3 meses, que eu tenho ajudado ali muitos profissionais a participar desse processo, e tem sido ali um projeto muito saudável e ajudado muita gente ali, tá bom? Grande abraço, professor Leandro Jesus, e espero vocês na próxima live para ajudar vocês ali, tá bom? Grande abraço, espero vocês na mentoria e até mais.